Quase todo mundo já ouviu falar da creatina, mas quase ninguém sabe que depois dos 50, ela deixa de ser apenas um suplemento e passa a funcionar como uma verdadeira terapia para os seus músculos. Como assim? Ele tem impacto direto na força muscular, no cérebro e até pode ajudar na saúde do seu coração. Eu já tomo e sei a quantidade que eu preciso. Hoje eu vou te explicar exatamente qual é a dose ideal para você e se é necessário fazer a famosa dose de ataque. Você vai entender também por que o seu corpo precisa mais de creatina agora, aos 50, 60 anos, do que quando você tinha ali 20 anos de idade. E por que tantas pessoas relatam melhora da energia, da força e da independência com o uso da creatina. Depois desse vídeo, tenho certeza que você vai entender a importância da creatina depois dos 50. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Liano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Você sabe que eu falo pouco de suplementos, justamente porque eu prefiro sempre priorizar uma boa alimentação e o exercício físico. Mas aqui a coisa é um pouco diferente. Ele não é qualquer suplemento. A creatina vem ganhando destaque não porque está na moda, mas porque hoje nós temos um volume de estudos robustos, mostrando benefícios que vão muito além da academia. Isso é importante, principalmente para quem já passou dos 50 anos, para quem sente ali uma perda de força, para quem está mais cansado ali no dia a dia, para quem tem medo de quedas, ou até para quem tem doença cardiovascular. E aqui existe um ponto que pouca gente comenta. Depois dos 50, o nosso corpo produz menos creatina naturalmente. Os músculos armazenam menos creatina. E a gente não consegue repor tudo isso só na alimentação. Mesmo que você coma carne ali todos os dias, você não chega nem perto da quantidade que os estudos mostram ser o ideal para a função muscular, cognitiva e para a melhora da tua energia. Por isso, antes da gente começar a falar dos benefícios, é fundamental falar da dose certa. Muita gente toma errado, toma menos do que precisa, ou toma de forma intermitente e acaba não vendo resultado nenhum. Então vamos começar pelo básico. Qual que é a dose ideal de creatina para você? De maneira geral, a ciência é muito clara. A maioria das pessoas precisa ali tomar entre 3 a 5 gramas por dia. Mas quando a gente fala em pessoas acima dos 50 anos, especialmente aqueles que já sentem redução de força, ou que têm massa muscular muito baixa, ou têm alguma doença cardiovascular, a dose mais eficaz, mais estudada, é de 5 gramas por dia, todos os dias. E um detalhe importante, isso não dá para conseguir pela comida. Para atingir essa quantidade de creatina através da alimentação, seria necessário comer quase 1 quilo de carne por dia, o que é impraticável e obviamente não é nada saudável. Isso significa que para essa fase da vida, suplementar acaba sendo um complemento natural e eficiente. A creatina é segura, barata, extremamente estudada e funciona por acúmulo. Ou seja, o segredo é a constância diária. E fazer aquela dose de ataque é bom? Muitos pacientes me perguntam isso no consultório, principalmente os atletas aí de alta performance. Olha só, lá atrás, os primeiros trabalhos com a creatina, em atletas jovens, saudáveis, eles até utilizavam ali o protocolo de ataque. Eles tomavam em torno de 20 gramas por dia, por 5 a 7 dias, dividido em 4 tomadas, aí 4 doses de 5 gramas. E depois fazia uma fase de manutenção com 3 a 5 gramas por dia. Esse tipo de estratégia realmente satura os músculos ali mais rapidamente, ou seja, teu músculo fica cheio de creatina ali mais rápido. Em cerca de uma semana, já dava para ver uma melhora na performance ali dos atletas. Mas para você que não é atleta, e principalmente se você tem mais de 50 anos, a recomendação é não fazer a dose de ataque. Se você usar 3 a 5 gramas por dia, o músculo também vai ficar saturado de creatina, só que vai demorar ali um pouquinho mais, em torno de 3 a 4 semanas. Quem é que não pode usar a dose usual ali de 3 a 5 gramas? Pessoas com doença renal moderada a avançada. A creatina é segura para quem tem rim normal ou para quem tem apenas uma leve redução da função renal, desde que usado ali na dose de 3 a 5 gramas por dia e com acompanhamento médico. Ela não causa doença renal e não piora os rins que estão funcionando ali bem. Já quem tem doença renal moderada ou avançada, com a taxa de filtração glomerular muito baixa, ou quem está em diálise, por exemplo, não deve usar a creatina, porque o rim não consegue lidar com essa carga extra. E uma coisa que eu acho importante falar é que nem sempre o scoop ali da creatina ela tem 5 gramas. Eu uso, por exemplo, uma marca que eu tenho que colocar ali 4 scoops de creatina para dar os 5 gramas. Então fica de olho aí no rótulo. Mas agora que você já sabe quanto pode usar aí de creatina todo dia, você também precisa saber para que serve a creatina e quais os benefícios desse suplemento, principalmente para quem tem mais de 50 anos. Primeiro benefício,
combate a sarcopenia. A partir dos 50 anos, ocorre uma perda de massa muscular ali mais acelerada. Isso se chama sarcopenia. Essa perda de massa e força afeta o equilíbrio, a velocidade, a disposição, a imunidade e até a cognição. A creatina atua justamente no ponto onde o envelhecimento ali mais machuca, a capacidade de produzir energia rápida dentro da célula muscular. Por isso, ele acaba melhorando a força, facilita as atividades simples, como levantar da cadeira, subir escada, carregar sacola, reduz o risco de quedas. Isso a gente sabe, né, que é uma das principais causas de internação e perda de independência depois ali dos 60 anos. Então olha a importância. Segundo benefício, melhora as funções cerebrais. A creatina também parece agir ali no cérebro. Em estudos com adultos mais velhos, ele melhorou ali a memória, a atenção, o raciocínio, a velocidade de processamento, algo de extrema importância para quem sente ali que a mente ficou mais lenta, seja no pós-Covid, ou pelo excesso de telas, ou simplesmente pelo envelhecimento. Ele ainda ajuda a melhorar a energia do dia a dia, reduz a sensação de cansaço, aumenta a resistência para pequenas tarefas. Tudo isso com um suplemento barato, seguro e extremamente estudado. Mas é importante deixar aqui claro, apesar desses efeitos no cérebro, a creatina não é utilizada para o tratamento ali do declínio cognitivo. Ou seja, ela não substitui a avaliação médica, não trata a demência, não reverte o Alzheimer e não existe então nenhuma diretriz que recomenda a creatina como terapia formal para problemas ali de memória. Os estudos mostram benefícios principalmente ali na questão da energia celular e no desempenho cognitivo, mas em situações específicas, ainda então sem evidência o suficiente para ser considerado ali um medicamento ou uma estratégia terapêutica ali contra uma perda de memória ali relacionada à doença, tá bom? Mas vamos falar do terceiro benefício, é para o coração. A creatina também pode ser interessante para quem tem doenças cardiovasculares. Existe um mito antigo que falava que a creatina fazia mal ali para o coração, aumentaria a pressão ou causaria retenção de líquido. Isso não é verdade. Então, se você tem doença cardiovascular, ela pode ser uma aliada. Pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo, sofrem com a perda de energia muscular. Eles cansam rápido, perdem força, têm dificuldade para fazer as tarefas ali mais simples. Então a creatina melhora a capacidade das fibras musculares de produzir energia, o que aumenta então a tolerância ao esforço. Isso significa caminhar mais, subir escada com menos falta de ar e ter uma vida então mais independente. Mas é muito importante reforçar, embora a creatina ajude na força, na capacidade funcional, ela não é um tratamento para insuficiência cardíaca, não melhora a eficiência do coração, não aumenta a fração de ejeção, não reduz a mortalidade, então não substitui nenhum medicamento padrão, porque ele atua principalmente no músculo esquelético, ajudando na qualidade de vida, mas ela não trata a doença cardíaca em si. Ou seja, pode ser usada como um coadjuvante, nunca como terapia para a doença do coração. Outro benefício, lógico, para quem tem insuficiência cardíaca, é que ela também melhora a função dos músculos respiratórios, algo muito valioso para os cardiopatas, já que eles têm, então, geralmente limitação ao esforço. É isso, pessoal. A creatina é segura, tem estudos, então, muito sólidos mostrando benefícios reais e, quando usada da maneira certa, pode fazer diferença, principalmente depois dos 50 anos. A creatina ajuda o músculo a produzir energia, melhora a força, melhora resistências para as tarefas ali do dia a dia e até contribui para um desempenho mental ali em algumas situações. E com indicação médica, também pode ser útil para quem tem doença cardiovascular, ajudando na parte muscular e respiratória. Sempre como um complemento, nunca como tratamento de doença do coração. Por isso, se você tem interesse em estratégias que realmente funcionam, pergunta aí para o teu médico se a creatina faz sentido para você. Usada com responsabilidade, ela pode ser uma grande aliada para manter tua autonomia, sua energia, tua saúde ali por muitos anos. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.